Namastreta! Olá, estamos no ar com mais um episódio do Namastreta, o podcast que descomplica a espiritualidade. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, Geisa Barazal, e ela vai falar, gente, sobre um tema que eu simplesmente amo, que é como que a yoga pode nos ajudar na espiritualidade? Como que ela pode proporcionar esse alinhamento de corpo, mente, alma, para que a gente realmente tenha uma vida com qualidade? E por que eu falei que a Geisa é uma convidada muito especial? Porque foi Geisa que sugeriu o nome Namastreta. A princípio não era para um podcast, né? Mas numa conversa de amiga, Geisa fala Namastreta. E aí, daqui a pouco eu conto mais detalhes para vocês. Geisa, bem-vinda. Obrigada, Jo. Obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz, né? Esse bate-papo. Quando eu decidi fazer o podcast, né, aí eu fiquei pensando no nome, eu falei, não, é aquele nome, Geisa falou, esse nome se conecta com tudo isso. E se conecta com você, né? com tudo isso. E aí eu vou te pedir uma coisa, eu vou pedir primeiro para você se apresentar, né, pra galera te conhecer um pouquinho mais, e depois a gente fala desse nome aí, como é que ele veio, por que você pensou nesse nome, e aí depois a gente entra nesse papo, tá bom? Então tá bom. Bem-vinda. Então vamos lá. Meu nome é Geisa Barazal, eu sou advogada. Advogada? Advogada. Hoje, acho que o microfone só põe um pouquinho mais. Opa, Aí. meio Aí. Aí? Isso. Então, eu sou advogada. E aí eu fiquei de muito saco cheio de tudo. Eu falei assim, dane-se a advocacia, eu quero yoga. É o que faz meus olhos brilharem. E comecei a praticar yoga. Na verdade, eu trabalhava no escritório e eu falei assim, um belo ano, eu falei assim, deixa eu fazer alguma coisa pra mim, né? Yoga. Eu não sei o que é, mas eu quero fazer. Não sei o que quero, mas quero fazer. E aí eu comecei a praticar e não parei mais. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Ai, uns 9 anos. Caramba, bastante tempo, né? É. Curioso isso, né? Eu conheço vários advogados, que falam, não é isso que eu queria fazer da minha vida, e vira a chavinha, né? Se pensar bem, ninguém quer fazer. Ninguém quer ser advogado. Pra que isso, gente? Boa. Ô, Gê, me fala uma coisa. O que te fez realmente se interessar, assim, pela yoga? O que trouxe esse interesse, assim, lá? Putz, é yoga, vou começar por aí. Porque eu queria colocar a cabeça no joelho. Essa é a resposta mais, né, inesperada. Eu queria... Como assim? Fala mais sobre isso. Quando eu era jovem e precisava de dinheiro, tô brincando. Mas quando eu era jovem, eu tava acho que no 3º ano da faculdade. Eu comecei a namorar um rapaz e a mãe dele era professora de yoga. Tá. Só que na época eu estudava de manhã, trabalhava até as 10 horas da noite, trabalhava de sábado também. Então, eu nunca fiz uma aula com a minha ex-sogra. Embora ex-sogra não exista. Né? É pra sempre. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer uma aula com ela. Mas um dia, num domingo, ela teve alguma comemoração, um evento lá no estúdio dela, e eu fui. E aí, ela, as alunas, fizeram uma apresentação. Aí eu vi, na época, ela tinha uns 50 e poucos anos. Eu vi ela fazendo um monte de postura e tal. E aí chegou lá num determinado momento que aquela mulher, assim, tava em pé e desceu o corpo à frente e levou a testa no joelho. Eu falei, nossa... Quero fazer isso também! Quero! Então começou assim com uma coisa muito aleatória. Tá. Só que por conta de faculdade e tal, não tinha como praticar. Aí eu terminei, formei, passei na OAB, comecei a trabalhar com advocacia, mas nunca fui atrás. E aí eu comecei assim, eu podia fazer yoga, né? Por que não? Mas eu não sabia o que era direito, porque eu só tinha visto a mulher colocando a cabeça no joelho. E aí, a primeira semana de 2013, eu falei assim, eu vou fazer yoga. Aí tinha um estúdio perto de onde era o escritório. Aí tinha uma faixa gigante lá, novas turmas, não sei o que. Eu disse, eu vou. E fui. Aí eu fiz uma aula, não me apaixonei. Eu falei assim, mas que coisa. Nossa, não deu clique. Não, eu falei assim, mas é difícil. Eu pensei que era mais fácil, né? Mas continuei. Mas tinha um negócio assim dentro, tipo assim, continua, sabe? Vai.
Os 3 tapas na cara. Vai, faz, só faz. E aí eu continuei fazendo. E aí eu me apaixonei totalmente. Eba, que bom. Você falou, não sabia o que que era, já eu quero saber um pouco mais sobre isso, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, me fala, de onde é que veio esse nome Namastreta? Por que veio isso na sua cabeça? Porque é você, né, Ju? O que te fez pensar nisso? Porque namastreta é uma palavra que geralmente a gente fala, né? Puta, ó, namastreta, né? Namastreta, não sei o quê. E eu lembro que a gente estava conversando, e você é uma pessoa que tem muita energia, né? Muita aquela coisa tipo, vamos fazer acontecer, vamos resolver, né? Não tem muito mimimi, vamos pra cima. Mas você tem um lado espiritual, né? Bem aflorado. Aí eu falei assim, nossa, a Juliana é a perfeita namastreta, né? Então, essa é a explicação do nome Namastreta. E a responsável, Geisa. Bom, então vamos lá, voltando pra yoga agora. A madrinha do podcast. Amadinha, como diz a minha sobrinha, amadinha do podcast. Gê, me fala um pouquinho, então, o que de fato é yoga? Assim, é uma prática religiosa? Traz pra gente um pouco do conceito, né? Porque eu sei que tem toda essa questão conectada com o hinduísmo, Índia. Traz pra gente um pouco da base disso. Então, yoga, na verdade, é uma filosofia. Tá. Né? A gente pode até colocar que yoga ela é uma ciência de conexão, de comunhão com Deus, né? Com o divino. Seja lá como você imagina ou nomeie. Yoga, ela vem de uma raiz sânscrita chamada yuji. Yuji significa união. Yuji também ela pode ser traduzida como jugo. Aquela peça de madeira que conecta o cavalo, né, na carroça, né, no charreteiro. Então, primeiro, é a união corpo, mente e espírito. Porque você precisa estar os 3 no único tempo que existe, que é o tempo presente. Né? Passado, futuro, não existe. Então, aqui. Então, não adianta, por exemplo, eu estar aqui no Namastreta pensando que o meu cachorro deve estar agoniado, que ele está sozinho. George, um beijo para você. Ele é a coisa mais fofa. Enfim, não adianta eu estar aqui pensando, eu vou chegar em casa, eu tenho que dar comida pro George, mas o que eu vou almoçar? E aí, quando você vê, você tá perguntando para mim, eu tô assim, né? Em Nárnia. Então, corpo, mente, espírito. Mas também trazer atenção pro corpo. Porque a gente não sabe as possibilidades que a gente tem de mobilidade. A gente sente o dia inteiro assim. Largado, né? Aí chega depois e fala assim, nossa, eu tô com uma dor na coluna. Por que será? E aí você corre, né? O Google, ortopedista, fisioterapeuta, não desvalidando essas práticas, né? Mas por que você chega nesse ponto? Porque você não presta atenção no seu corpo. Hoje é quarta-feira, dia internacional, né? De comer feijoada. Aí a gente tá aqui, terminou, vamos comer uma feijoada? Vamos. Aí depois chega no meio da tarde e você tá assim, nossa, eu tô triste, eu tô mal acabado, nossa, nada dá certo, eu não tenho ideia preciso fazer tal coisa, tô sem ideia, tô sem criatividade. Pô, por quê, né, filhote? Então, assim, começar a trazer atenção pro nosso corpo. Desde do que você faz com ele, o que você tá alimentando, o que você tá vendo, assistindo, ouvindo, porque tudo isso interfere na nossa qualidade física. A gente pensa que não, mas interfere, né? Sim. Na qualidade física. Aí a gente vai pro mental. Tipo, nossa, eu acabei de assistir os programas jornalísticos do final. Que sai sangue na televisão. Exatamente. Acho que não pode falar nomes, né? Mas, tipo, programas jornalísticos, final da tarde, começo da noite. E aí você vai dormir, você escuta um barulho, você pensa, nossa, o ladrão chegou, eu vou morrer, eu não vou pro centro da cidade porque eu vou ser baleada, eu vou ser esfaqueada. E aí você começa a desenhar a sua vida já se protegendo de algo que você acha que vai acontecer com você, né? Teve uma coisa que foi muito interessante. Eu viajo. Vambora. Se Parênteses, vambora. Eu peguei um Uber outro dia, era uma menina dirigindo. Eu achei muito legal. Falei assim, nossa, é raro, né, a gente pegar tem poucas mulheres dirigindo, né? Motorista. Eu falo que depende da época. Tem época que a gente consegue mais, tem época que tem menos, mas enfim. Mas foi muito louco. Porque tava eu e meu namorado no Uber. Aliás, Felipe Augusto. Pra ficar bem mexicano e dramático. Felipe Augusto, beijo pra você, meu amor.
Que ele pediu, manda um beijo aí. Pronto. Que nem, tipo, na Mastreta tá virando que nem programa da Xuxa aqui. Manda um beijo pra mamãe e pro papai. Já foi pro cachorro, já foi pro Felipe. Pronto, esgotou. Tá valendo. E aí, a gente tava ali na região da Paulista, indo aqui pra Zona Norte. Uhum. E aí, a menina que tava dirigindo, ela começou assim... Nossa, porque olha, essa região aqui que tem hotéis... Nossa, tá muito terrível. Porque o pessoal, eles entram no saguão do hotel, vai assim, uma gangue, te abraça, te espanca e pega celular, pega as coisas e tal. E a gente faz cara de paisagem. Ah, nossa, né? Tá difícil. E aí continua dirigindo. Aí ela, nossa, porque eu já fui assaltada umas 3 vezes. O cara quebrou o vidro, pegou meu celular e foi embora. Nossa, eu tinha pago 2 parcelas. E assim, e o negócio só foi melhorando. Só notícias boas. Só melhorando. Aí você fala assim, por quê? Por que acontece tanto, né? Uhum. Ela só pensava naquilo. Só se preocupava com... Eu vou ser assaltada. Vamos todos morrer. Claro que só vai acontecer desgraça com você, né? Sim. Então, essa conexão. Como você cuida do seu corpo, em todos os aspectos. Com que você preenche a sua mente também. E isso vai desde coisas que você assiste, ouve, lê, pessoas com quem você se relaciona, porque todo mundo conhece um Zé Covinha, né? Zé Covinha, olha lá, outra da Geisa, gente. Ô, Geisa, só fazer uma parêntese aqui. Quando você fala, né, eu acredito muito nisso, assim, né, por isso que eu gosto de trazer convidados que também estão conectados com isso. Você fala, cuidar do meu corpo, né? Então, eu tenho que ficar atenta à minha alimentação, tenho que ficar atenta ao meu sono, tenho que ficar atenta à minha atividade física. Então, realmente, tudo aquilo que nutre o meu corpo físico. Beleza? Beleza. Aí, eu vou pra mente. Então, na mente, o que eu tô... E aí, o que você falou é um exemplo muito clássico, né? O que eu tô absorvendo? O que eu tô ouvindo? O que eu tô vendo? Às vezes, eu sofria bullying, porque eu não gosto. É uma opção minha desde pequena. Eu não gosto de filme de terror. E aí, meus irmãos iam assistir quando eu era pequena. Me zoava, né? Você não vai assistir porque você é medrosa, aquela coisa toda. Mas eu nunca gostei. E quando eu comecei a estudar mais sobre energia, entender sobre energia e o que assistir um filme de terror causa na minha energia, eu falei, nossa, gratidão, minha alma, por me, sabe, por me orientar. Então, isso que você tá falando é muito importante, né? E aí, por exemplo, a mídia, né? Ela é boa pra gente usar a nosso favor, mas se a gente for realmente ficar assistindo as notícias que saem, é pra você não sair de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a nossa mente, ela controla tudo. Ela cria tudo, né? Sim. Então, eu queria só, né, trazer esse ponto aí, que eu acho importante reforçar isso também, né? Sim. Tipo, você tem 10 minutos. Aí, você vai assistir o quê? Né? Você vai pôr Annabelle ou Ursinhos Carinhosos? É bem por aí. Põe os Ursinhos Carinhosos, né? Então... selecionar muito. E não só o que a gente está ali assistindo e ouvindo e lendo de imediato, mas o quanto isso reverbera depois. Sim. Né? Porque daí você vai dormir, aí você... É o que eu falei, né? E eu falo o exemplo meu, porque eu moro sozinha. Sozinha não, moro com o George, meu cachorro. Lindo. O George é o cão de guarda. Nossa. Muita guarda. Quem chegar... quem chegar, ele lambe. É. E logo que eu tava morando sozinha, aí teve um dia que eu escutei um barulho na porta. Mas era barulho do prédio, mas você já imagina, assim, nossa, tipo... Tem alguém entrando sozinha, aqui. Eu tô logo na cara assim, bem na entrada do prédio. Eu sou o primeiro apartamento que o ladrão vai escolher. Alvo, né? Eu não tenho ninguém pra me defender. Tipo, eu vou... comprar eu tenho uma vassourinha de criança. Tá, pra se proteger. Não, pra limpar a sala de yoga. Eu comprei uma vassourinha de criança só pra limpar a sala de yoga. Aí eu falei assim, eu vou começar a dormir com a vassourinha aqui no quarto pra, sabe, estapear se alguém tá... Gente, olha as ideias de jirico. Né? Sabe, tipo, a mesma coisa. Tipo, eu vou comprar uma arma pra me defender. Proteger. O mais provável é o cara entrar na minha casa, me dar 3 tapas na cara, pegar minha arma e falar assim, valeu. E tem um ponto que eu acho, né, Gê, que é nem pensar nisso, né? Então, acho que, tipo, falando de mente, galera, pensa exatamente aquilo que você quer, né? Então, só pra gente fechar a questão de mente e ir pro próximo, né, pro próximo nível, o que você quer? Foca exatamente naquilo. Por quê?
nós criamos a nossa realidade. Eu falo isso cara, às vezes quando dá alguma coisa errada, eu falo, puta, você criou isso. Então é autorresponsabilidade, eu falo disso o tempo inteiro. Então, o que você está criando para sua vida? Né? Você fica atraindo isso, se a gente estudar as leis universais, tudo é frequência, vibração, você está vibrando naquilo. Então, acho que um ponto foca no que você quer, veja coisas boas, né? Assista coisas que te motivem, que te nutrem realmente, né? Que possa te nutrir, para que você realmente siga a sua vida pelo menos de um jeito mais leve, né? Gê, e aí, então, você falou corpo, mente e agora? Espírito. 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 Como que a yoga ajuda nessa parte? Eu traduzo em duas formas. Tanto na parte de espiritualidade, Tá. muito embora o yoga não seja uma religião, mas para quem tem alguma fé, é importante você manter essa fé, mas de uma forma ativa, né? Então, desde você separar um tempo no seu dia, não precisa ser muito, né? Porque todo mundo, não tenho tempo, tá bom. Fazer uma oração, faz um mantra, não importa qual seja o seu viés religioso, mas tirar um tempo para isso, né? Tipo, para se sentir protegida e abençoada, saber que há algo maior por trás de você, né? E o espírito também, no sentido do que te move. Por exemplo, eu, advogada, o dia inteiro trancada no escritório de advocacia. Já estava quase surtando. Com prazo, com cobrança e relatório e não sei o quê. Sendo que, tipo, na minha mente eu sou total free spirit. Tipo, o que você queria? Putz, eu queria estar praticando yoga numa praia, tá falando sobre espiritualidade. Tudo a ver com direito, né? Tudo a ver. Banho de cristal, esfregando os cristais no corpo. E você tá lá, tipo... Então, assim, isso tem também muito a ver com propósito. Sim. Né? Às vezes você tá lá infeliz. Não tô falando para ninguém largar o trabalho e sair correndo, né? Até mesmo eu passei por uma transição. Ainda estou aí, né, nessa transição. Mas o que move teu espírito? E você apaga. E não deixa, né? Ele brilhar. Florescer, sair. né? Então, corpo, mente, espírito. Então, tudo bem. Eu não... Sei lá, hoje eu posso, mas vamos supor, eu não posso ser professora de yoga em tempo integral. Tudo bem, mas quando eu estiver como professora de yoga, o meu corpo vai estar totalmente integrado, a minha mente vai estar totalmente aqui, e eu não vou ficar pensando no prazo do Joãozinho que eu vou ter que fazer amanhã. Entendi. Então, trazer essa unidade. E, do outro lado, tem o jugo, né? Que é aquela peça que atrela a carroça no cavalo. Quem está no comando da sua carroça? Nossa, vou até repetir, gente. Quem está no comando da sua carroça? Exatamente. Né? Que a gente sempre delega. Eu quero conquistar tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Mas eu não posso porque dependo de todo mundo. Menos de mim. Ou, eu nunca fiz tal coisa porque também ninguém nunca deixou. Pô, mas você tá aí, com corpo, mente e espírito. Quem tá no controle dos três? Show. Entendeu? Ô, Gê, e você falou uma coisa e eu achei muito legal. Acho que vocês já devem ter assistido aquele filme Soul da Disney, né? E eu sempre comento, porque eu acho incrível, né? Vou dar alguns spoilers pra quem não assistiu. Eu acho a parte que ele captura lá a alma perdida. Você assistiu esse filme? Não. Nossa, assiste. Então, vou dar só um pequeno spoiler, tá? Que ele captura a alma perdida. E aí, nesse caso, o cara é da área de finanças, assim. E aí, quando ele volta pro corpo dele, agora volta pro seu corpo, né? A alma volta pro seu corpo. Aí, quando ele chega assim, ele olha... Aí, ele tá numa mesa com vários computadores ali, né, trabalhando, operando financeiramente ali e tal. Ele olha aqui, ele destrói, ele fala, sai daqui, tipo, sabe? Ele vai embora e aí ele vai viver a vida dele, ele sai assim da sala. Então, eu acho que é um pouco, não que a gente precisa fazer isso, né? Virar a chave de uma vez. Tem pessoas que sim, já viram a chave de uma vez, e tem pessoas que fazem a transição. Então, por exemplo, nos processos de coaching que eu faço, já fiz muito, faço, às vezes, ainda a transição de carreira. Então, a pessoa chega e fala, cara, eu tô infeliz, tô ficando doente, porque aí, acho que aí tem um ponto, até pra gente se conectar com a próxima pergunta que eu quero te fazer, às vezes a pessoa ela não percebe que a causa da doença dela é essa desconexão. E aí ela tem medo de olhar para isso, por quê? Porque vai precisar de coragem para fazer uma mudança. Né? E a yoga, pelo que você trouxe, né, esses vários aspectos, tudo, ela traz pra gente esse alinhamento.
Então, a partir do momento que eu me alinho corpo, mente e alma, eu olho e falo, isso aqui não tá legal, deixa eu ajustar e caminho. E aí eu te fazer uma pergunta. Quais são os tipos de yoga que tem? Como escolher, como praticar? Porque se você pôr um Google na internet sobre yoga, aparece, fizer uma pesquisa, né? Aparecem várias coisas. Quais são os tipos que tem? Assim, como que funciona? Eu quero escolher fazer um tipo de yoga. Como que eu acho? Como que é? Então, aí... Agora vamos pra palestrinha. Tá. Porque yoga é uma filosofia. Tá. O que a gente comumente conhece aqui como yoga é a parte física do yoga, que é o Hatha Yoga. Tá bom. Hatha Yoga. Então, a realização de posturas através da parte física de yoga, muitas vezes ela é a porta de entrada para você ir para essa imersão na parte mais filosófica. Tá bom. Então, tem o Hatha Yoga, que é a parte física. Gente, tem hora que eu vou falar yoga, tem hora que eu vou falar yoga, tá tudo certo, tá? Porque se for do indiano mesmo, né? Do hindu, do sânscrito, é yoga. O yoga. O yoga. Mas falar yoga é tão libertador, né? Yoga, enfim. Abrasileirado, né? Então, tem Hatha Yoga, que é a parte física. Tem o Raja Yoga, que é a parte... que é a yoga real, que é a yoga da filosofia mesmo, né? A parte dos estudos. Tem o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Então, é da parte aí já indo para religiosidade, né? De conexão. Tem o Laya Yoga, tem Karma Yoga, tem Kriya Yoga. Então, tem muito yoga. Agora, se a gente for para a parte física, o tradicional é o Hatha Yoga. E esse Hatha Yoga, ele pode ser praticado de tem diversos métodos de se praticar. Então, tem o Hatha, né? Que aliás, é a modalidade que eu dou. Tem o Ashtanga, que em nenhuma dessas modalidades você vai fugir das posturas de Hatha Yoga. Mas tem o Ashtanga, que ele tem uma sequência já específica. Então, você não consegue... Tipo, eu tô fazendo A, agora eu vou fazer B. Não, você tem que seguir uma sequência. Tem o Iyengar, que ele prioriza ajustes e alinhamento da postura. Então, o Iyengar, ele é muito engraçado. Engraçado não, sério. Mas o Iyengar, ele é interessante porque ele te põe na postura. Tipo assim, você não consegue colocar a cabeça no joelho? Calma aí, vem cá, entendeu? Ele vai pegar banquinho, vai pegar cobertor, cinta, os próprios e te põe na postura. Mas é quase uma yoga terapia, né? O Iyengar. Tem o Ashtanga, o Iyengar, tem o Vinyasa, que você vai de um movimento já imbrica em outro e vai indo. Tem o Hot Yoga, que você faz numa sala super aquecida. Esse eu vi, esse eu já pesquisei na internet. Eu falei, nossa, vou experimentar fazer esse negócio. Você sai de lá pingando, né? Eu dei um Google uma vez, que eu tava procurando, por isso que eu te perguntei. E aí eu vi a galera fazendo lá, e eu falei, cacete, eu falei, que hot yoga é esse? Primeiro eu pensei, o que é isso? Aí quando eu olhei lá, a galera pingando, né? Eu nunca fiz. Não? Tenho curiosidade de fazer. Aliás, aí, vamos fazer então. Vamos. Então, assim, dentro da parte física, tem vários métodos, várias linhas de como praticar. Legal. Né? Mas você não vai fugir das posturas de Hatha Yoga. Show de bola. Você estava pensando aqui uma coisa. Para você, quais foram assim, os principais resultados ou benefícios que você teve na sua vida em praticar a yoga? Primeiro, que eu consegui colocar a cabeça no joelho. Pô, eu tô até me imaginando já nisso. Eu vou ter que fazer yoga com ela agora pra ver se eu consigo colocar a cabeça no joelho. Não pode ser o joelho na cabeça. Tanto em pé quanto sentada. Eu consigo. Nossa, sensacional. Prometo que o dia que eu conseguir, eu tiro foto, registro, filmo e compartilho, tá? Então primeiro eu coloco a cabeça no joelho. Colocar a cabeça no joelho. Pra mim, de início, o que veio foi observação do meu corpo. Então, terça-feira, hora do almoço, você vai lá no restaurante. Isso eu tô falando que aconteceu comigo. Tinha uma lasanha linda, maravilhosa, brilhante, esplêndida. E do lado tinha arroz integral com legumes.
Quem que você vai escolher? Claro que não é a lasanha. Que aquela chatice do arroz integral com legumes. E eu converso muito comigo. Então eu falo assim, Geise, você precisa comer lasanha hoje, numa terça-feira? Não, né? Então eu comecei a prestar mais atenção na minha alimentação. Então selecionar melhor o que eu como. Parei com refri, né? Porque a gente, tipo, vai. Isso é uma coisa do Ayurveda, né? A medicina indiana. A gente acha que a doença, ela apareceu. Mas a doença, ela é construída dia após dia. A saúde também. Então, eu comecei, né, a trazer atenção para isso. Reduzir o consumo de carne, até chegar a um ponto que eu parei totalmente. Então, eu fui trazendo essa... Consciência, né? Acho que a palavra-chave que você está me falando também vindo isso, né? É uma consciência das suas atitudes, das suas escolhas. Isso. Entendendo que cada decisão, por exemplo... Porque é uma decisão, né? Sim. Legal você falou isso. Olha que interessante. Um dos benefícios, então, é a consciência na hora de decidir. Quando você sabe, por exemplo, né, que alguns tipos... Vamos falar de alimento, porque a Geisa trouxe isso, tá, gente? Quando você sabe que aquele alimento não te nutre, né, ele não te dá energia, então é muito fácil você decidir por não ingerir aquilo. Sim. E a consciência é a palavra-chave. Eu falo isso porque eu também passei por um processo de transição na minha alimentação. Hoje eu falo que eu estou vegetariana também, né? Porque a gente nunca sabe, mas faz alguns anos. E eu também cortei vários outros alimentos que pra gente é normal, é comum. Só que você não entende que aquilo não te nutre. Aquilo ele só te alimenta, ele te enche, ele te alimenta, ali ele te nutre, mas desculpa, te nutre não. Ele te enche e te sacia, ele não te nutre. Então, uma coisa que eu tô muito atenta é essa questão. Tem coisa que assim, ó, isso aqui não entra mais na minha alimentação. Né? Então, acho que... escolhas. Que legal. Que tem dia, assim, que eu penso assim, nossa, você sente que o seu corpo começa a pedir. Hoje eu preciso daquele suco, assim, tipo, laranja, acerola e cenoura e beterraba, tudo junto, assim, uma explosão de coisa. O corpo vai pedindo, a gente não escuta, né? Então, teve essa parte, né, de cuidado. E eu comecei a selecionar também o que eu escutava. Então, tipo, puta, eu adoro rock and roll. Aí eu ia trabalhar, né, com aquele volume no alto, tá, não sei o que lá. Só que o meu corpo foi pedindo por momentos de silêncio. Então, cada vez mais eu precisava de pausas sem barulho nenhum. Tipo, putz, eu preciso ficar comigo. Nem que seja ali, dirigindo, no trânsito. Mas, tipo, nossa, eu preciso de um silêncio. Um aspecto que para mim também foi muito importante, eu sou uma pessoa calma, mas extremamente irritável. Ok, entendi. Então, assim, eu me irrito com facilidade. E a irritação o quê? Tipo, alguém fala, e você olha e fala... né? E aí começa a subir aquele fogo, assim que você fala, meu Deus do céu. Tá ficando vermelha, brava. Álcool e fósforo, eu preciso disso. E eu percebi que aos poucos... Entendi agora a piada da vingança, que ela começou aqui falando de vingança, né, nos bastidores. Agora eu entendi, tá? Perdão, ainda bem que eu sou amiga dela, gente. Não vou falar toda a frase, porque senão vai dar ideia para as pessoas. Tá bom. Mas essa fúria da irritação, ela não sobe mais com facilidade. Não que não suba mais, porque ainda tem bastante lenha para queimar aqui. Mas ela não sobe com tanta facilidade. E nessa conversa de mim comigo mesmo, eu acabo trazendo muita coisa da parte filosófica do yoga. Porque o yoga, né, a gente, que nem eu falei, tem a parte física, mas ela é um degrauzinho de 8. Então, tem a parte ética, que são os yamas e niyamas. Aí vem a parte física, que são os asanas. Depois dos asanas, vem a respiração, que é pranayama. Quando você aprofunda na respiração, você entra num estado que os seus sentidos não te controlam. É como se você fechasse os sentidos. Isso a gente chama de pratyahara. Quando você aprofunda no pratyahara, você entra num estado de concentração, que é dharana. Quando essa concentração ela é mantida por muito tempo, aí sim você entra no estado de meditação, que é dhyana. E no final do dhyana tem... nossa, fugiu o nome totalmente, óbvio, para eu pagar mico. Mas tem o último estado, Sônia, que é quando você tem a total conexão com o divino. Samadhi? Samadhi, isso. Então, assim,
Não adianta só eu praticar a postura física ali e não olhar também para a parte ética. Construção de caráter, né? Exatamente. Né? Então, tipo, não adianta só trocar roupinha sem tomar o banho. Né? Então, a parte ética também me pegou muito. Né? Não violência, não mentir, não roubar. Então, você vai... Refinando, né? A gente vira gente. Até o final dessa vida eu viro gente. Ai, que bom! Eu tava aqui ouvindo você falar e estava pensando como o fim é o mesmo, né? O caminho muda, assim, né? Nas práticas que eu faço também, a gente fala de tudo isso que você falou e como é incrível e como é importante essa consciência, né? Da construção de caráter, de se refinar mesmo todos os dias. Sim. Enfim, fico feliz de saber que nessa prática... Gê, sabe o que eu lembrei agora? A gente vai agora para a reta final aqui, mas eu quero te fazer mais 2 perguntas. Você já foi para a Índia, não foi? Fui Dá para vezes. contar rápido essa experiência? Que eu lembrei disso agora. Eu falei, cara, não pode passar sem eu perguntar isso para ela. É maravilhoso. Bom, vamos para a Índia. Só conta assim, tipo, como é que foi essa experiência? Bem... Foi fantástica. Eu fui final de 2018. Fui bem no... Eu saí daqui acho que dia 30 de dezembro. Fui bem Na virada. na virada. E eu fui sozinha. E eu fui direto para Rishikesh. Fiquei uma semana lá numa escola estudando. E depois eu fiquei uma semana passeando. Né? Tá. Fechei um passeio. E foi maravilhoso. Nossa, eu saí da escola. Eu fiquei uma semana na escola. Eu saí da escola, assim, chorando. O gerente... foi se despedir de mim, eu abraçava ele e chorava. Aí tinha umas alunas, e é muito legal porque você conhece gente do mundo inteiro, né? Aí as alunas lá iam se despedir, porque elas iam continuar ainda, aí eu abraçava e chorava. Eu fui o caminho até o aeroporto chorando, porque depois eu ia para Delhi para fazer o passeio, né? E quando eu tava saindo, o gerente perguntou, ele falou assim, gostou? Eu falei assim, eu amei. Ele falou assim, você quer voltar? Eu falei assim, quero. Quando? Eu falei assim, em 1 ano. Eu vou voltar em 1 ano. Ju, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha previsão nenhuma. Tipo, eu ainda tava pagando aquela... Eu nem sei como eu paguei a primeira viagem. Mas eu falei assim, não, eu vou voltar em 1 ano. E foi maravilhoso. E aí eu voltei pro Brasil, fiquei 15 dias lá, voltei pro Brasil e eu chorava. Eu lembrava de Rishikesh e eu chorava. E os meus alunos perguntando como que foi a viagem, eu só conseguia chorar. Foi, assim, ridículo. E aí eu falei assim, eu preciso voltar para lá o quanto antes. E aí, em dezembro de 2019, eu voltei para a Índia com mais 2 amigas. E dessa vez eu fiquei, acho que 42 dias. Então você voltou um pouquinho antes da pandemia? Foi um pouquinho antes. E aí eu fiz amizade com um guia de lá, o Vipul. Beijo, Vipul. Pronto, chega. Depois eu quero esse contato, hein? E aí, eu e as minhas amigas, a gente fechou direto com ele Legal. o roteiro. Então, a gente passou por várias cidades que não são turísticas para aqui, pro Ocidente, né? Então, a gente fez um roteiro, eu falo que não foi uma viagem, foi uma peregrinação. Porque a gente foi em vários... a viagem já foi direcionada para o que a gente queria. Tá. Então, por exemplo, eu fui para Pushkar, que é a única cidade na Índia que tem um templo para o deus Brahma. A gente foi para Sarnath, que foi a cidade onde Buda deu o primeiro discurso dele. A gente foi lá na árvore dele com os Nossa, olha, até deu um arrepio com aqui. os discípulos. A gente foi para Varanasi, que é uma cidade muito sagrada para o hinduísmo, que é a cidade fundada por Shiva. E Varanasi é a cidade continuamente habitada mais antiga que existe no mundo. Então, imagina, você... Nossa, isso eu não sabia. Você está numa cidade que tem ali, no mínimo, 5.000 anos de história. E lá eu tive a oportunidade de ir, por exemplo, no ashram e na porta da casa do Lahiri Mahasaya, que é o guru, do guru do Yogananda. Então, foi muito legal, porque eu Mas tô arrepiada, gente. Você tá falando aí, eu tô... Tem muitas coisas do livro Autobiografia de um Yogi que você viveu. Que eu vi. Eu falei assim, gente, que sensacional. Fui também para Vrindavan, que é a cidade onde Krishna passou boa parte da vida dele, porque a gente pensa que Krishna é um deus
né? Mas Krishna nasceu, assim como Cristo existiu fisicamente, Krishna também existiu fisicamente. Então eu fui para Vrindavan, que é essa cidade onde Krishna viveu a maior parte da vida dele, e passamos por vários templos. Na volta, a gente passou em Mathura e a gente conheceu o lugar onde Krishna nasceu, porque Krishna nasceu numa prisão. A gente foi na prisão. Então, assim, foi uma viagem Incrível. incrível. Eu tô fazendo a viagem com você aqui, né? Eu fui com você nessa viagem. Enquanto você tava falando, eu fui em cada lugar aqui. Nossa, foi assim, maravilhoso. E a gente finalizou a viagem em Rishikesh, que é a cidade dos rishis, né? Dos sábios, por assim dizer. E o Rishikesh, gente, tá no pé do Himalaia. Então, imagina, você tá ali no Ganges e não tem nada disso, Ganges poluída. Não. Água limpa, verde, maravilhosa. E você olha assim à sua volta, você vê os picos de neve do Himalaia. Você fala assim, meu Deus do céu, me esqueçam aqui, sabe? Pra que voltar? E a minha alma tá lá até hoje, entendeu? Corpo, mente, espírito, mas tipo, o espírito tá lá. Não voltou. Então, assim, foi uma viagem maravilhosa, foi uma peregrinação maravilhosa. E aí, depois, fiquei lá, acho que 42 dias, e aí eu voltei e a minha vida fez assim. E aí, tô aqui. Caraca, Gê, que demais, que demais. E ó, você começou falando disso, né, que quando você decidiu ir, você nem tinha dinheiro pra ir, mas você sentiu que você ia estar lá e você colocou que você ia. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando eu compartilho um pouco. Que tudo que eu conquistei na minha vida, eu primeiro senti antes. E a gente esquece desse processo na cocriação. Né? Então, quando eu fui para a Escócia, foi a mesma coisa. Eu fui em janeiro, em setembro do mesmo ano, eu estava na Escócia de novo. Como você foi na Índia, o meu foi na Escócia que aconteceu isso. Tá? Então, uma dica, né, para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo pelo YouTube, sente o que faz seu coração vibrar, né? Aquilo tipo vibrou seu coração, aquilo vai acontecer. E aí o que pode variar um pouco o tempo. Isso eu aprendi na prática da minha vida. Então, às vezes a pessoa fala assim, Ju, você não sei o quê. Não, eu vi na minha vida isso, eu vivi isso. Não é uma coisa que eu li num livro. Algumas coisas demoram um pouco para acontecer, mas acontece. Né? Aliás, se alguém estiver ouvindo e sentindo o coraçãozinho de querer ir pra Índia... avisa a gente aí, chama a gente. Ou se quiser, encarecidamente fornecer uma passagem. Vai ter, né? Já que a gente tá mandando pro universo, né? Se alguém quiser nos levar pra fazer uma expedição, um podcast na Índia, a gente pode gravar um podcast na Índia. Vai que eu te irritei, você quer me ver longe? Pô, me manda pra Índia. Gê, pra gente fechar, queria te fazer uma pergunta. Bem simples para o pessoal ir para a prática, assim. Quanto tempo de exercício, né, por dia? Alguém que, sei lá, eu ouvi esse podcast, gostei desse conteúdo, quero experimentar, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, não acredita no que a gente está falando, aprendi isso na minha vida. Quero experimentar. Quantos minutos por dia? Quantos exercícios? O que você recomenda, assim, para a pessoa iniciar esse processo? Bom, a quantidade de vezes na semana depende da pessoa, tá, né? Da rotina dela, do que ela pode. Mas, geralmente, uma prática de 1 hora, cerca de 1 hora, 50 minutos, 1 hora ali, já é o adequado, né? Tá. Já é o suficiente. E aí, a pessoa vai praticando conforme a disponibilidade, a agenda dela. Mas os benefícios, aí vai do quanto a pessoa está disposta a levar como uma prática séria, né? Não adianta você praticar por 1 mês e largar... Não faz milagre, né? Que eu falo, eu só quero um milagre, né? Fiz não fez 2 sessões. Esse negócio não funcionou. Você ficou 30 anos vivendo desse jeito, né? E aí... você fica 30 anos, né? Tornando a sua coluna num C. E aí você acha que, tipo, com uma aula de yoga, nossa... Já tô Superman. Alinhadinha. Tá tudo mais lindo. Não é assim, né? Gê, dá uma dica de... um filme, série, documentário, livro, coisas relacionadas a todos esse assunto que a gente falou aqui, para o pessoal pesquisar mais, se aprofundar. Olha, filme. Eu recomendo o Awake, que é um documentário de Yogananda. Amo. Awake, tipo, eu saí de lá chorando. Tem um outro documentário que é do Vasanlad, que é um Varya, que é um médico ayurvédico, digamos assim, né? E chama O Médico Indiano. É um documentário também.
Então, para quem tiver interesse da parte de saúde mesmo, Tá. né? De alimentação, ayurveda e tal. Então, eu recomendo O também. médico indiano. O médico Eu indiano. acho que eu já ouvi falar desse. Eu não lembro se eu já assisti. Ah, tá. Saí de lá chorando também. Boa. Eu só choro também. Livros. Autobiografia de um yogi, Claro. que não pode esquecer, né? Quem... Que é do Yogananda, tá, gente? Que é do Yogananda. Tem 2 livros de um professor brasileiro muito bom, que era o professor Hermógenes, que é Autoperfeição com Hatha Yoga e Yoga para Nervosos. Olha. É bem legal. E quem quiser aprofundar um pouco mais aí, né, nos estudos, e aí seria mais para a parte filosófica, o Bhagavad Gita. Esse daí é um pouco mais profundo, né? Aí... Dá pano pra manga. Pra largar tudo, colocar a roupinha laranja e prima lá e meditar. Mas é muito interessante. Boa. Pessoal, e eu vou colocar aqui também, a gente vai colocar, né, quem estiver vendo pelo YouTube. Mas vai ter o Instagram, enfim, como vocês acham, a Geisa, porque daí no Instagram da Geisa, nas redes sociais, mas é Geisa_Barazal, é isso? Geisa_Yoga. Geisa_Yoga. E tem o do estúdio. Tem do estúdio aqui. O estúdio de yoga é totalmente digital, 100% online, pra você não ter desculpa. Porque começou na pandemia, né? Que choveu, tá trânsito. Não, basta você estar num lugar que tenha 1 por 2 metros. Olha, eu não queria falar nada, mas a Geisa tá lá no ranking top o quê das professoras do Gympass. Do Gympass, como que é? Gympass, o ano passado eu fiquei no ranking nacional, eu fiquei entre os 15 melhores personagens. E no Chama ranking... Personal Yoga? É porque que daí são nomenclaturas do Gympass. Tá bom, né? Tá bom. Mas, tipo, dos professores, eu fiquei entre os... Acho que foi entre os 15. Do Brasil? Do Brasil. Olha lá, e do mundo do Gympass. Eu fiquei entre os 25 melhores. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Gê, seguinte... Tem alguma técnica? Tem uma pergunta que eu sempre faço no final do final, tá? Que é uma pergunta minha, mas tem algum exercício bem rápido, assim, coisa de 2, 3 minutinhos, no máximo, que dá pra gente fazer, pra quem estiver ouvindo a gente, que estiver assistindo, que pode fazer já pra sentir um relaxamento, enfim, se reconectar? Tem. Assim, aliás, mini palestrinha. O que vai te trazer pra casinha é a respiração. Tá. Então, você tá ansioso, ansiedade, estresse, insônia... Respira. Vontade de matar alguém? Lembre-se de respirar. Respire. A gente já pode fazer uma dupla boa de comercial, né? Totalmente. Então, aliás, farmacêuticas que vendem remédio para o nariz, sou grande consumidora de vocês, por favor. Eu ia ser ótima para dar técnicas de respiração. Pô, fica a dica, hein? Vou apresentar a cura prânica para essa menina. Deixa, esse é tema para outro podcast, tá? Porque senão a gente vai ficar mais... Então, 300 horas. Fecha. Eu adoro falar. Mas assim, lembra que eu falei no início que quem tá no comando da sua carroça, né? Uhum. Imagina que um cavalo é sua mente e outro cavalo é sua respiração. Aquele cavalo que você der mais força, ele vai puxar o outro. Então, por exemplo, se a sua mente, você tá saindo da casinha, a sua mente tá lá pirando, né? A sua respiração, ela vai acompanhar. Tá. Então, a sua respiração, ela vai mudar de padrão. Ela vai ficar mais ofegante, ela vai ficar mais curta. Como se você estivesse numa corrida mesmo. Tá bom. Né? Agora, se você dá mais força pro cavalo da respiração, a sua mente vai começar a acompanhar essa tranquilidade. Então, a gente tem que respirar cada vez mais, respirando menos. Tá. Então, por exemplo, e aqui dados, Instituto Vozes da Minha Cabeça, porque agora eu não lembro o estudo, né? Certinho. Tá. Mas vamos supor que por minuto você respire 10 vezes. O ideal seria você respirar 5, mas de uma forma mais longa. Uhum. Né? A gente fala que nasceu com o número de batidas do coração, né? Bateu tudo que tinha que bater, caput. Uhum. Né? Os indianos falam que não, que a gente nasce com número de respiração. Então, quem respira mais rápido morre mais cedo, é isso? Então, respiração está totalmente ligada à longevidade para os indianos. Caramba, por isso que a gente tem que respirar de uma forma mais longa e pausada e, se possível, trazendo a respiração para o baixo abdômen, né? Que é a respiração diafragmática. Tá? Então, um exercício aqui de 1 minuto para a gente voltar para a casinha. Fechem os olhos. Senta com a coluna reta.
porque nada adianta se a sua coluna estiver parecendo uma salsicha. Então, senta com a coluna reta, leva os ombros um pouquinho para trás. Pode soltar as mãos aqui sobre as pernas mesmo. Uma única vez a gente vai inspirar fundo e soltar o ar pela boca. Com os olhos fechados, você leva a atenção para a sua respiração. Não se preocupa com nada, com ritmo, nada. Deixa a sua respiração fluir sozinha. E perceba que aos poucos a sua respiração ela vai acalmar. E agora a gente vai pôr uma contagem. Então a gente vai inspirar mentalmente contando E1, E2, E3, E4. Nesse ritmo mesmo, sem pressa. E vai sentindo seus pulmões enchendo. E expira no mesmo tempo. E1, E2, E3, E4. Aqui a gente vai colocar a mão direita sobre o nosso abdômen, lá embaixo na barriga. Continua na contagem e sente que quando você inspira, a sua barriga sobe um pouquinho. E quando você expira, ela desce. Talvez no início não seja tão simples coordenar esse movimento da barriga com a respiração. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. E agora a gente vai trazer a mão esquerda sobre o peito. E perceba que quando você inspira, a sua barriga sobe. Mas se você continua inspirando um pouquinho mais, o seu peito também vai subir um pouco. E quando você expira, o peito desce e a barriga volta aqui para trás. Então, presta atenção nesse movimento, né, no efeito físico da respiração no seu corpo. E traz a sua mente para a contagem. Pode relaxar as mãos aqui sobre o colo e continua nesse padrão de respiração. Um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais longo. Isso. A gente traz as mãos aqui na frente do nosso peito, mãos em prece, une aqui palma com palma. Esfrega bem as palmas das mãos. E com as mãos aqui bem quentes, a gente traz as mãos na frente dos nossos olhos. Passe a mão aqui pelo seu rosto, faz um carinho. Desça as mãos pela garganta. Apoie as mãos sobre o seu peito e sintam-se gratos
por mais um dia com muitas bênçãos. Muito bem. É isso. E o podcast não acabou ainda. Calma aí que eu preciso continuar. Então tá bom. Nossa, assim, eu pratico já, né, a meditação, respiração, mas é impressionante como acalma a mente mesmo, né? E eu fiz mesmo exercício, tá, gente? Eu não tava fingindo, não, eu tava fazendo exercício. E dá realmente uma sensação de relaxamento. Gratidão, Gê. Gê, antes de eu fazer a pergunta final, Digue. quero te agradecer muito pela sua presença, por todo... agradeço. Nossa, se deixasse a gente ficaria 2 horas aqui, né? Mas a produção já tá ali, ó. Gente, já deu tempo. Mas enfim, esse papo aqui vai longe, né? Uhum. Mas quero te agradecer muito mesmo, né? Foi Obrigada, muito Jo. bom, Eu que muito agradeço. gostoso, divertido. E vocês sabem agora quem é a responsável pelo nome Namastreta. E tem mais programas interessantes para sair. Gê, eu sempre faço uma pergunta no final, né, do podcast para os meus convidados. Se hoje fosse seu último dia de vida, tá? Putz, intuí que hoje é meu último dia de vida, chegou. E aí você quer deixar uma mensagem para todos os seres do planeta Terra. E eles vão receber essa mensagem. Qual seria essa mensagem? Pode ter palavrão? Namastreta, né? Pode. Pode, fica à vontade. É a sua mensagem. A minha mensagem? É. Pratiquem yoga e não seja cuzão. Porra, meu, aí sim, hein? Não, vamos reformular. Pratique yoga e não seja um babaca. A minha mensagem seria isso. Pratique yoga. Pratique yoga. Cuide da sua casinha e esqueça da casinha dos outros. Show de bola, pessoal. Então, finalizamos mais um Namastreta. E você que está ouvindo a gente pelo Spotify, quero te fazer um pedido. Se você gostou desse episódio, se você quer que a gente fique, né, vá ranqueando aí, embaixo da foto do podcast tem 5 estrelinhas lá. Então, se você acha que a gente merece 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas pra gente e compartilha com o máximo de pessoas que puder, tá bom? Gratidão e até o próximo episódio. Gratidão, Gê. Obrigada, Ju. Até a próxima. Namastreta. Namastreta. Namastreta.